Você já deve ter visto na internet alguma estratégia em algum momento em que todo mundo falava que era uma estratégia que funcionava muito bem, que tinha funcionado com sei lá quantas pessoas, você via os comentários e todo mundo falando que funcionou, só que quando você foi tentar aplicar, aquilo não deu muito certo. Nem sempre só sobre desenvolvimento pessoal ou procrastinação, mas em relação a tudo. Às vezes você viu uma receita que não deu muito certo, você viu um uma técnica de organização que para você não funcionou muito bem, você viu qualquer outra coisa que de repente era para ter funcionado melhor. E nesse vídeo vamos falar sobre isso, sobre por que que aquela estratégia pronta nem sempre funciona e sobre como pegar ela e fazer funcionar na sua vida. Então, já indo para os motivos pelos quais isso acontece, basicamente são três. O primeiro é a individualidade de cada um, então as características específicas de cada um, os objetivos específicos de cada um, a personalidade específica de cada um, porque às vezes você pega uma estratégia que funciona para outra pessoa porque ela gosta de fazer aquilo, só que para você talvez não funcione tão bem. Mesma coisa eu chegar aqui e falar, vamos fazer exercício, galera, beleza? Exercício é uma coisa boa. Aí eu falo para todo mundo, beleza, agora vamos todo mundo fazer calistenia em casa com o peso do corpo. Vão ter pessoas que vão falar, opa, legal, vou fazer em casa com o peso do corpo, não preciso de equipamento, melhor coisa do mundo. Outras vão pensar, tá, mas pera, eu não vou ter que sair de casa, não vou ter que ver outras pessoas, não vou ter que ir na academia, não vou precisar de instrutor, não, pera, isso não vai funcionar pra mim, não. Isso é absolutamente normal porque cada um tem seu gosto, cada um funciona de uma forma, o que pra um vai dar super certo, pra outro não vai adiantar em nada. Depende também dos objetivos específicos de cada pessoa, né? Por exemplo, o caso do exercício mesmo, né? Tem N formas de fazer exercício e cada forma vai gerar um determinado resultado. Tem formas que vão focar na força, tem formas que vão focar no corpo, tem formas que vão focar na resistência, e enfim. E cada um vai ser, tem seus prós e contras, né? E que cada pessoa vai definir o que que é mais importante, né? Quais prós são mais importantes e quais contras são menos importantes. Outro exemplo polêmico que podemos falar é a questão do sono. Ah, acorde mais cedo, acorde antes do sol, veja o nascer do sol, etc e tal. Vai funcionar para uma boa parte das pessoas? Vai. Vai não funcionar para uma boa parte das pessoas? Também. Porque se você fala para uma pessoa vespertina acordar mais cedo, vai dar uma baita de um ruim e a pessoa vai ficar improdutiva. Então, essa questão de respeitar as individualidades de cada pessoa é o primeiro ponto. Mesmo sendo uma estratégia validada, que funciona para a maioria das pessoas, que não sei o que todo mundo fala que é boa e etc., nós estamos falando de uma estratégia que precisa funcionar para uma única pessoa, você. Então, não importa se funciona para o mundo inteiro, se não funciona para você, não é essa a estratégia que nós queremos. O segundo ponto é a calibração da estratégia, então às vezes a estratégia ela até é boa, então, funcionaria muito bem, o corpo da estratégia, né, funcionaria muito bem, mas na hora de aplicar ali, na hora da prática, ela não está indo muito legal, porque ela não está calibrada para a sua vida. Então, imagina lá a questão do exercício. Ah, beleza, eu vou fazer exercício, eu vou querer ir para academia. Essa é a melhor forma para mim. Ok, vamos lá. Só que aí a pessoa fala pra você, você tem que ir todo dia na academia treinar 2 horas. Pronto, já lascou tudo. Você nunca fez academia na vida, aí você vai começar com 2 horas por dia. Você vai na primeira sessão e nunca mais, porque você vai ficar dolorida por 3 semanas seguidas e já desanimou tudo, já lascou. Por outro lado, também não adianta chegar para a pessoa e falar para ela fazer 2 minutos de exercício. Ela vai demorar mais tempo para se arrumar, ir para academia, voltar e tal, do que fazendo exercício. Então ela já vai desanimar por aí. E outra que também 2 minutos de exercício não vai mudar praticamente nada na vida dela. Exceto que, claro, né, é muito útil começar aos poucos para que seja criado o hábito, mas nesse caso o custo, né, de ir até a academia e tal não vai fazer com que ela vá para a academia. E ela acaba só desanimando e não fazendo também. Então tem um meio termo ali que não seja muito, mas também não seja pouco. Então essa questão da calibração ela é tão importante quanto escolher uma boa estratégia. Não adianta de nada ter uma boa estratégia, só que chutar o balde e acabar desanimando, ou deixar muito leve e também acabar desanimando. Tem que ter sempre ali uma sensibilidade para entender qual que é o seu limite ali para
puxar de uma forma adequada, mas sem muito e também não muito pouco e etc. E o terceiro ponto é considerar o momento da sua vida, ou seja, o que está acontecendo na sua vida, o que é prioridade, o que é mais importante para você resolver no momento, o que está mais urgente, vamos dizer assim. Principalmente se aquilo que você está tentando fazer funcionar não está funcionando, porque isso pode indicar que talvez não seja a sua prioridade agora, né? Nós falamos ali do exemplo do exercício, talvez o exercício nem seja uma prioridade na sua vida, mas vamos dizer que seja. Só que vamos dizer que você esteja passando por um momento no trabalho que está exigindo a sua atenção, de repente você está precisando fazer alguma coisa extra, de repente estudar algum novo sistema, alguma coisa assim, que você precisa se dedicar a isso, e isso está te estressando, está te trazendo, está sendo mais urgente, né? Então, assim, muito provavelmente não vai dar certo você colocar uma outra atividade agora, no caso dos exercícios, né? Para você tentar resolver as duas coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes é melhor você focar numa coisa que está mais urgente ali, resolver essa coisa primeiro, terminar de resolver isso e depois focar em outra coisa que você queira resolver, do que tentar fazer as duas juntas e acabar dando errado. E às vezes as coisas elas dão errado justamente por causa disso, porque não era o momento de você mexer naquilo. Deu, no passado deu alguma coisa errada, só que não era porque você não tinha jeito para coisa, às vezes só não era importante. Talvez se você tentar hoje de novo, vai funcionar. Assim como talvez você tente algo hoje que não dê certo, e talvez no futuro funcione melhor. No fim, é sobre saber priorizar o que é mais importante nesse momento e respeitar isso, né? Não tentar forçar, tentar fazer uma coisa secundária quando deveria estar resolvendo uma coisa principal e brigar porque nada tá dando certo, porque às vezes não vai dar certo mesmo tentar fazer tudo ao mesmo tempo. E nessa questão, né, de resolver coisas da vida, principalmente questões que estão travadas, é muito importante analisar esses pontos porque qualquer um deles pode fazer com que a estratégia toda falhe. Seja na calibração, seja na escolha da estratégia, seja no momento apropriado. Eu já me lasquei várias vezes por isso. Às vezes tinha a estratégia certa, só que calibrava errado, e daí puxava mais do que eu conseguia no momento, e daí dava errado. Ou deixava muito solto, e daí eu não sentia pressão, e daí também não fazia. Ou eu estava aplicando estratégias para resolver uma coisa, só que eu estava com a cabeça pensando em outra, e daí não tinha tanta motivação para resolver essa questão, ficava meio dividido, então a estratégia não funcionava muito bem, porque eu acabava não querendo tanto resolver aquilo, então não tem estratégia que salve quando você não está tão afim de resolver alguma coisa. Ou, né, no caso, você até quer resolver aquela coisa, mas você está pensando em outra. Então, é importante que seja trabalhado geralmente ali o que está mais urgente no momento. E não estou querendo dizer que estratégias prontas são ruins, que não servem para nada, que não prestam, nada disso, até porque eu faço isso, eu divulgo aqui estratégias prontas no Instagram também, então não faria nem sentido eu falar mal de estratégias prontas sendo que eu faço isso. O que eu quero dizer é que nem sempre elas vêm sob medida para você. É tipo comprar roupa. Você vai lá na loja, a P ficou pequena, a M ficou grande. Puta, mas eu gostei da roupa, então eu vou comprar a M e aí eu peço para ajustar. É mais ou menos isso que acontece na estratégia pronta. Serve muito bem, mas tem que fazer ajuste. É isso. Tanto que assim, se eu falar aqui, façam meia hora de exercício. Vai ter pessoa que nem quer fazer exercício, vai ter pessoa que vai falar, não consigo fazer melhor de exercício, vai ter pessoa que vai falar, opa, perfeito, mudou minha vida, e vai ter pessoa que vai falar, melhor de exercício não mudou nada na minha vida porque eu estou acostumado a fazer 2 horas. E todas essas pessoas estão assistindo o mesmo vídeo. Então, como que ajusta para atender todo mundo ao mesmo tempo num vídeo público? É um pouco difícil. Então, essa que é a situação que eu quero trazer aqui. E aí acaba sendo o papel de cada um ajustar ali o quanto que isso faz sentido na sua vida. E o que fazer se você notar que tem alguma estratégia que não está funcionando muito legal para você? Basicamente são 3 perguntas. A primeira é: isso faz sentido para a sua vida com base nas suas características e objetivos? Ou seja, você consegue se ver fazendo essa atividade, você consegue ver essa estratégia te levando para o lugar onde você quer estar? A segunda é: eu estou confortável com isso? Então, tá bem calibrado, tá me puxando no nível que eu
consigo fazer, mas também dá aquela pressão ali de fazer, tipo, não tá muito solto, nem muito. Não tá muito leve, nem muito pesado. E terceira, tem alguma outra coisa que eu queira resolver antes disso, que esteja martelando na minha cabeça, que esteja, roubando a atenção dessa outra atividade? Às vezes é melhor inverter a ordem ali do que ficar brigando com uma determinada atividade que talvez seja secundária, por mais desagradável que isso às vezes seja. E também trazendo aquela situação de que se uma estratégia não está dando certo, não é você que está com defeito, não é você que não vai servir para nada, não é você que é incompetente, que não consegue fazer nada funcionar. Também não é necessariamente a estratégia que não funciona, que estão te enganando ou alguma coisa assim, mas às vezes precisa ali de um ajuste fino, né? Ou às vezes nem tão fino, né? Às vezes precisa ajustar tudo. Mas a questão é que as coisas elas precisam se ajustar, o seu estilo com a estratégia que você está usando para que as coisas realmente comecem a funcionar. Mas por esse vídeo era isso. Se você gostou, se foi útil para você, deixa o like, se inscreve no canal para receber mais vídeos sobre parar de enrolar de forma realista e prática. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.